trânsito lento ou completamente parado. Em dia de Feira da Sulanca, o problema toma grandes proporções. Os congestionamentos vão além dos horários de pico e das ruas do centro da cidade. De acordo com o Detran de Pernambuco, Caruaru tem hoje uma frota de 143.051 veículos. São 61.602 carros, 48.073 motocicletas, 11.591 montonetas, 6.941 caminhonetes, 4.657 caminhões, 798 micro-ônibus e 620 ônibus. Números que não param de crescer e que revelam um problemão. Por onde esses carros vão passar e se as vias são as mesmas há décadas? Estreitas, com calçadas mais ainda e que muitas vezes estão obstruídas. Os pedestres vão para a rua também. Diante dessa situação, nunca duas palavras foram tão utilizadas em Caruaru e parecem ser a salvação: mobilidade urbana. Mas o que é isso? Mobilidade é o elemento principal que mantém as cidades vivas, sem se locomover, sem trocas de mercadorias, sem cada trabalhador ir para o seu trabalho, a gente não tem geração de emprego e renda, a gente não tem geração de insumos, de produtos e nem lazer e nem vida social. O primeiro degrau da mobilidade é o pedestre. Todo mundo é pedestre num momento do seu percurso. Desde que você sai de casa, mesmo que você for andar de carro, você tem um momento que você é pedestre. A partir daí, você tem os diferentes modos de transporte, são os modais, que aí você pode se utilizar de bicicleta, você pode se utilizar de carro, ônibus, em algumas cidades de trem, que são transportes de massa, mas o que é importante é que esses sistemas estejam integrados para que eu tenha uma alternativa e uma possibilidade de me deslocar mais facilmente e mais rapidamente. Segundo especialistas, ter mobilidade é conseguir se locomover com facilidade de casa para o trabalho, do trabalho para o lazer e para qualquer outro lugar onde o cidadão tenha vontade ou necessidade de estar independente do veículo utilizado. É pegar um ônibus com a garantia de que se chegará ao local e na hora certa. É ter alternativas para deixar o carro na garagem e trabalhar a pé, de bicicleta ou transporte público. É ter ciclovia ou calçadas que atendam à necessidade de quem tem algum tipo de deficiência que dificulte a locomoção adequada e ainda ter o direito de usar o carro e não ficar preso em um engarrafamento. Muitas dessas questões podem ser resolvidas com atualização do plano diretor, que é uma exigência de uma lei federal de 2001 para aqueles municípios com mais de 20 mil habitantes. A intenção é definir diretrizes de planejamento, desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana. Ele contempla quesitos como habitação, infraestrutura e, claro, mobilidade. Em Caruaru, a revisão do plano diretor em 2014 vai englobar o plano de mobilidade e orientações para os próximos 10 anos, referentes à expansão urbana, acesso à zona rural do município e desenvolvimento, por exemplo, nas áreas de transporte, trânsito, planejamento para ciclovias e ciclofaixas e legislação para a ocupação de espaços urbanos. No plano de mobilidade, prevê essa questão, está sendo tratado junto com a DEST, que tem uma importância muito grande, DEST e URB, na condição desse plano de mobilidade. Caruaru é uma cidade, como vemos, cidade grande, que tem um fluxo de mobilidade bem maior do que aquele previsto anteriormente, e essa revisão, esse plano também está sendo elaborado agora em 2015. Mas enquanto ele não fica pronto e os quesitos não são postos em prática, como se resolver com o que a cidade oferece? A Associação das Empresas de Transportes de Passageiros de Caruaru, a ETPC, apresentou ao Comute, o Conselho Municipal de Transporte, um estudo sobre a mobilidade urbana da cidade. O relatório, com 400 páginas, tem como foco principal o trânsito do município e foi desenvolvido em parceria pelas 4 principais empresas de ônibus de Caruaru. A ação durou 30 dias. As empresas fizeram um levantamento identificando todos os gargalos que influenciam para atrapalhar a mobilidade no trânsito da cidade. Esse relatório a gente apresentou no Comute e encaminhou para a Prefeitura e para a DEST principalmente, para que elas vejam as ações que podem ser tomadas. A nossa defesa em relação à melhora do transporte público, à melhora do serviço, são a gente avançar na cidade nas questões de faixa exclusiva de ônibus, de corredor exclusivo,
que só daí a gente consegue poder cumprir os horários com pontualidade, daí as pessoas vão ganhar mais com isso. Estudos comprovam que quando se tem esse tipo de investimento em transporte público, o ganho em um mês pode ser até de 20 horas. Então a defesa é essa, a associação ela vem simplesmente repassando o que as pessoas estão estudando e estão aplicando na maioria das cidades que tem transporte público urbano regular. Há também quem aposte num simples e obrigatório respeito às leis de trânsito para amenizar a situação. Existem leis e regras para serem cumpridas e, infelizmente, algumas pessoas desobedecem. E isso reflete em todo o cenário, dificulta a prestação de um serviço de transporte com qualidade, dificulta em um socorro, certo, por parte dos órgãos relacionados a emergências. Isso não é bom para a sociedade. Então, as pessoas devem tratar a questão de respeito à sinalização e às regras de circulação com uma seriedade maior e com um comprometimento maior. O assunto é sério e merece a devida atenção com urgência, para quem sabe ter um carro continue sendo um bem e não uma dor de cabeça, ou pegar um ônibus seja só uma opção eficaz para realizar as atividades do dia a dia com sucesso.